4732. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Calegarim, eu faço licenciatura em História e estou realizando um trabalho sobre grandes obras, os impactos ambientais e econômicos que essas obras causaram. Neste vídeo, eu vou abordar de forma breve sobre 3 obras: a Rodovia Transamazônica, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte e o Aeroporto Internacional Afonso Pena. Primeiramente, eu vou começar pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Ela fica localizada no estado do Pará, mais especificamente na cidade de Altamira. Altamira hoje é considerado o maior município do Brasil, devido à sua grande área territorial. E essa usina, os primeiros rumores para a construção dela ocorreram em 1972, porém só depois de muitas décadas que a obra veio acontecer. Para o investimento dessa obra foram 30 milhões de reais e hoje ela é considerada a terceira maior usina hidrelétrica do mundo. E o objetivo dessa obra foi levar energia a milhões de brasileiros. Porém, essa obra trouxe muitos impactos à natureza. Então, assim, desde o início das obras, ambientalistas já alertavam o quão prejudicial seria a natureza. Porém, os responsáveis pela obra, o governo, não deram muita importância para isso e seguiram a obra normalmente. Ambientalistas, indígenas, agricultores, pescadores fizeram muitos protestos para tentar impedir, a continuação da obra, mas não adiantou muito e com o tempo os prejuízos foram acontecendo, Com o aumento do fluxo da água, as raízes das árvores foram apodrecendo e, consequentemente, as árvores foram morrendo. E também com esse aumento da água, isso prejudicou muito a desovas dos peixes, então prejudicou muitas espécies. E também prejudicando os pescadores, porque a quantidade de peixe diminuiu. E a única fonte de rendas de muitos era somente a pesca, então eles também foram muito atingidos. Os agricultores também sofreram muito com isso, pois as suas áreas foram alagadas, então eles tiveram que mudar de moradia, trocar de lugar para viver e deixando o seu ofício de lado. Outra coisa que também foi muito prejudicial nessa questão de cultura. Por quê? Muitos indígenas tiveram que deixar suas moradias, para ir para outro lugar, para outra moradia, para outras terras, separando, assim, famílias indígenas. Então, isso atrapalha muito na questão cultural. A partir do momento que eles se separam, eles não vão ter mais aquele vínculo, não vão praticar seus rituais, suas festas, seus costumes com tanta frequência. Então, com o tempo, tem o risco dessa cultura indígena ir morrendo. E a cultura indígena, todos sabem, que é muito importante para o Brasil. É uma raiz muito forte para o Brasil. Então, isso foi muito prejudicial. Os pescadores e os agricultores também sofreram nessa questão da cultura. O pescador que perdeu suas terras, os agricultores que perderam suas terras, não vão ensinar seus filhos o ofício da pescaria, o ofício da agricultura. Então, isso com o tempo vai desaparecendo. A última turbina dessa usina foi inaugurada em novembro de 2019. Muitas vidas foram impactadas, a cultura do Brasil foi muito impactada, a biodiversidade do Brasil, que é uma das mais ricas do Brasil, foi muito prejudicada. Então, assim, a gente tem que pensar se realmente essa obra valeu a pena. Teve tantos prejuízos que é realmente uma coisa a se pensar. Uma obra ambiciosa, uma obra de grandes construtores, muitos políticos envolvidos, mas prejudicando as pessoas, As pessoas que mais precisavam de apoio foram mais prejudicadas. Outra obra polêmica foi a BR-230, ou Rodovia Transamazônica, como ela é popularmente chamada. Ela foi construída em 1972, durante o governo de Emílio Médici. E o objetivo dessa obra foi integrar melhor o norte do Brasil, com o resto do país. Ela tem mais de 4.000 quilômetros de extensão e esses 4.000 quilômetros não são totalmente pavimentados. E hoje, a população, depois de muitas décadas, a população ainda se sente prejudicada. Porque se uma pessoa precisar passar a rodovia transamazônica, ela não consegue. No meio do caminho, ela fica encalhada porque durante os meses chuvosos fica praticamente impossível de passar. A Amazônia sofreu muito com isso, porque para a construção, a grande área da Amazônia foi devastada. Então, a biodiversidade sofreu muito com isso. Sem contar também, o inchaço populacional. A família de muitos operários foram, para construir essa rodovia, então também houve um grande inchaço populacional. E assim como na cidade de Altamira, aumentou os crimes, aumentou brigas de trânsito, brigas em praças públicas, entre outras coisas.
E agora, a última obra que nós vamos falar é o Aeroporto Internacional Afonso Pena. Ele fica localizado em São José dos Pinhais, cidade metropolitana de Curitiba. São José é uma cidade em constante crescimento, tem mais de 300 mil habitantes e faz muitas décadas que esse aeroporto foi construído, porém recentemente foi feito manutenção, uma reforma dele. A população em geral aprova essa obra, visto que o aeroporto trouxe muitos empregos, muitas oportunidades, trouxe muitos turistas para São José. São José ficou muito conhecido, a economia melhorou muito. E sem contar que o aeroporto é considerado um dos melhores do Brasil. Já ganhou vários prêmios como o melhor aeroporto do Brasil, com melhor estrutura e tudo mais. Durante a Copa do Mundo teve o melhor desempenho. Então foi uma obra muito importante. Para a natureza não trouxe muitos impactos. Os responsáveis sempre tiveram muito cuidado para não prejudicar a natureza, para não prejudicar o ar, para não prejudicar a população que reside ao redor do aeroporto. Então, assim, foi uma obra muito positiva e é muito legal ter uma obra dessa na nossa cidade.